Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O sangue escorria entre meus dedos quando percebi que não era meu. Estava de pé no corredor da ala D, às 3 da manhã, segurando algo que não conseguia identificar na escuridão. Meu coração batia tão forte que abafava qualquer outro som. O cheiro metálico pairava no ar, misturado com o odor de mofo e desinfetante que sempre impregnava aquele lugar maldito. Como diabos eu havia chegado ali? A última coisa que me lembrava era estar deitado em minha cela, tentando dormir apesar dos sussurros que vinham da parede. Os mesmos sussurros que começaram 3 semanas atrás, logo depois que transferiram o novo detento para a cela 13. Olhei para baixo. Minha camisa do uniforme estava encharcada de vermelho. Minhas mãos tremiam descontroladamente. E o que quer que estivesse segurando caiu no chão com um ruído úmido e nauseante. Foi então que vi. No final do corredor, a porta da cela 13 estava escancarada. Uma escuridão absoluta emanava de dentro, como se fosse um buraco negro sugando toda a luz do presídio. E no meio dessa escuridão, 2 olhos me observavam. Não eram olhos humanos. Minha garganta se fechou quando tentei gritar. Nenhum som saiu, apenas o eco distante de uma risada que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, de dentro da minha própria cabeça. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, tudo voltou ao normal. As luzes do corredor se acenderam. A porta da cela 13 estava fechada e eu estava de volta à minha cela, deitado no colchão fino, como se nada tivesse acontecido. Mas o gosto de sangue na minha boca era real. E as marcas vermelhas em minhas mãos também. Agora preciso contar como tudo começou, antes que seja tarde demais. Antes que ele venha me buscar de novo. Porque sei que vai voltar. Eles sempre voltam. E desta vez talvez eu não acorde. Meu nome é Rodrigo Silva, e eu não deveria estar aqui. Não no sentido de inocência. Eu sabia exatamente o que havia feito para merecer 12 anos em Alcatraz Federal. Mas este lugar era diferente dos outros presídios por onde passei. Havia algo errado com a arquitetura, com o ar que respirávamos, com o modo como os guardas evitavam olhar diretamente para certas celas, especialmente a cela 13, 3 semanas antes do incidente que relatei. O ônibus blindado atravessou portões que pareciam dentes de ferro, e eu sabia que seria minha casa pelos próximos anos. Estava preparado para a rotina, revistas, ameaças, estabelecimento da hierarquia entre os presos. Não estava preparado para o silêncio. Quando descemos do ônibus, o pátio estava ocupado por outros detentos, mas ninguém falava. Apenas olhavam, não para nós, os novatos, mas para algo atrás de nós. Virei-me e vi apenas o prédio da administração, com suas janelas escuras refletindo o céu cinzento. "Movimento!" gritou o guarda Thompson, um homem corpulento com cicatrizes nas mãos. "Vocês têm 5 minutos para pegar suas coisas e seguir para as celas." Fui designado para a cela 14 na ala D. Quando chegamos ao corredor, notei que a cela ao lado, a número 13, estava vazia, mas havia um cheiro estranho saindo de lá. Algo como carne em decomposição misturada com enxofre. "Não olhe para lá", sussurrou meu companheiro de cela, um homem magro chamado Diego. "E não faça perguntas sobre o que aconteceu com o último ocupante." Mas eu já estava olhando. Através das grades, podia ver que a cela estava completamente vazia, exceto por arranhões profundos na parede dos fundos. Arranhões que formavam padrões estranhos, quase como se fossem letras ou garras. "O que aconteceu aqui?" perguntei a Diego assim que nos trancaram. Ele balançou a cabeça, sentando-se na cama de baixo. "Você vai descobrir. Todos descobrem, eventualmente. Só espero que você seja mais forte que o Jenkins." "Quem é Jenkins?" Diego não respondeu. Apenas apontou para a parede que dividíamos com a cela 13, onde alguém havia gravado com unhas ou algum objeto pontiagudo. "Ele está acordando." Naquela primeira noite, mal consegui dormir. Não por causa da cama desconfortável ou dos ruídos normais do presídio, mas por causa dos sussurros que vinham da cela ao lado. Sussurros em uma língua que eu não reconhecia, mas que de alguma forma entendia. Na manhã seguinte, acordei com o som de Diego vomitando no vaso sanitário. Seu rosto estava pálido como papel e havia círculos escuros ao redor de seus olhos. "Você também ouviu?" perguntei.
Ele me lançou um olhar carregado de terror. 3 semanas, murmurou. É sempre 3 semanas. 3 semanas até o quê? Mas Diego já havia se virado, fingindo dormir novamente. Durante o café da manhã, tentei conversar com outros presos sobre a cela 13. A reação era sempre a mesma, um silêncio desconfortável, seguido de uma mudança abrupta de assunto. Foi o guarda Thompson quem finalmente me deu uma pista. Escute bem, novato, disse ele durante a revista das celas. Há regras não escritas aqui. Primeira regra, nunca peça para ser transferido para a cela 13. Segunda regra, se começar a ouvir coisas, você me procura imediatamente. Que tipo de coisas? Thompson parou de revistar minha gaveta e me encarou. Você vai saber quando acontecer. E quando acontecer, você terá muito pouco tempo. Naquela tarde, durante o banho de sol, consegui conversar com um preso mais velho chamado Martinez. Ele estava aqui há 15 anos e conhecia todos os segredos do lugar. A cela 13 deveria ter sido lacrada há muito tempo, disse ele, olhando nervosamente para os lados. Mas eles continuam colocando gente lá, como se estivessem alimentando algo. Alimentando o quê? Martinez baixou a voz até quase um sussurro. Você já ouviu falar em portas, Rodrigo? Portas que não deveriam ser abertas? Antes que eu pudesse responder, ele se afastou rapidamente. Um novo detento estava sendo escoltado através do pátio. Um homem alto, magro, com olhos que pareciam 2 buracos negros em seu rosto. E eles o estavam levando diretamente para a ala D, para a cela 13. Naquela noite, os sussurros começaram novamente. Mas desta vez, eram diferentes. Não vinham apenas da cela 13, mas também pareciam ecoar dentro da minha própria cabeça. Palavras em uma língua antiga, carregadas de uma malevolência que fazia meu sangue gelar. Diego estava acordado na cama de baixo, murmurando orações em espanhol. Quantos já passaram por lá? Perguntei no escuro. Muitos, ele respondeu. Jenkins durou 2 semanas. O anterior, 1 semana. Cada um fica menos tempo que o anterior. E o que acontece com eles? Diego se calou por um longo momento antes de responder. Eles se tornam parte dele. E ele fica mais forte. Foi então que ouvimos o primeiro grito da noite. Um som que não parecia vir de uma garganta humana, mas de algo muito pior. O grito ecoou pelos corredores, fazendo com que até mesmo os guardas parassem suas rondas. E eu soube, com uma certeza que gelava minha alma, que o processo havia começado novamente. O novo ocupante da cela 13 se chamava Vincent Carver. Durante os primeiros dias, parecia um homem normal, se é que assassinos condenados por múltiplos homicídios podem ser chamados de normais. Mas algo estava mudando nele, rapidamente. No terceiro dia, sua voz havia mudado. Tornou-se mais profunda, mais áspera, como se suas cordas vocais estivessem sendo esticadas além do limite. No 5º dia, parou de comer. No 7º, parou de falar com os guardas. Mas ele falava comigo. Todas as noites, depois que as luzes se apagavam, Carver sussurrava através da parede. Não para Diego. Ele nem parecia notar a presença do meu companheiro de cela. Apenas para mim. Rodrigo, dizia sua voz distorcida. Você pode me ouvir, não pode? Você é especial, ele me disse sobre você. Quem te disse? O antigo, o que estava aqui antes de mim. E antes dele, outro e outro. Somos uma família agora, Rodrigo. Uma família que cresce a cada dia. Diego havia perdido completamente o apetite. Suas mãos tremiam constantemente e ele começou a fazer sinais de cruz compulsivamente. Ele está escolhendo você, murmurou uma noite. É sempre assim. Ele escolhe o próximo antes mesmo de terminar com o atual. O próximo para quê? Para ser o hospedeiro. No 10º dia, Carver parou de aparecer durante as refeições. Os guardas diziam que ele estava doente, mas eu podia ouvir sons estranhos vindos de sua cela durante o dia. Sons úmidos, como se algo estivesse sendo mastigado ou dilacerado. No 12º dia, o cheiro começou. Era pior que carne podre. Era como se algo tivesse morrido e depois voltado à vida, apenas para morrer novamente. O cheiro impregnava o corredor inteiro, fazendo com que até mesmo os guardas usassem máscaras. Por que ninguém verifica o que está acontecendo lá? Perguntei a Thompson. Ele me lançou um olhar carregado de culpa. Ordens superiores. Ninguém entra na cela 13 até que termine. Até que o que termine?
Thompson não respondeu, mas vi em seus olhos que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e que não havia nada que pudesse fazer para impedir. No 14º dia, os sussurros mudaram novamente. Agora não eram apenas palavras, mas imagens sendo projetadas diretamente em minha mente. Visões de lugares escuros e antigos, de criaturas que nunca deveriam ter existido, de uma fome que nunca poderia ser saciada. E no centro de tudo havia ele, o verdadeiro ocupante da cela 13, não Carver, nem Jenkins, nem qualquer um dos outros, mas algo muito mais antigo, algo que havia encontrado uma maneira de existir entre as dimensões, usando corpos humanos como âncoras em nossa realidade. Diego não conseguiu mais suportar. No 15º dia, ele tentou se enforcar com os lençóis. Os guardas o salvaram, mas ele foi levado para a ala psiquiátrica, balbuciando sobre olhos vermelhos e garras que crescem por dentro. Eu fiquei sozinho. E então, na 16ª noite, Vincent Carver parou de sussurrar. O silêncio era pior que qualquer som que eu já havia ouvido. Na manhã do 17º dia, encontraram o que restava de Vincent Carver. Não vou descrever o que vi quando os guardas abriram a cela 13. Algumas imagens não podem ser apagadas da memória, não importa o quanto tentemos. O que posso dizer é que Carver havia se transformado em algo que não era mais humano, e que essa transformação havia sido interrompida no meio do processo. Pelos arranhões nas paredes e pelo sangue espalhado por toda a cela, era óbvio que ele havia lutado contra alguma coisa e perdido. É sempre assim, explicou Martinez quando consegui conversar com ele depois do almoço. A criatura precisa de um hospedeiro para existir em nossa dimensão, mas o processo é violento. Nem todos conseguem completar a transformação, e os que conseguem escapam, ou são transferidos, ou simplesmente desaparecem durante a noite. Martinez olhou diretamente para mim. Mas há algo diferente desta vez, Rodrigo. Algo que nunca aconteceu antes. O quê? Você ainda está aqui. Geralmente, quando um hospedeiro falha, a criatura já escolheu o próximo. Mas você continua na cela 14 e a cela 13 está vazia há 2 dias. Essa informação me deixou inquieto. Durante toda aquela tarde, senti como se estivesse sendo observado. Não pelos guardas ou outros presos, mas por algo invisível que me seguia pelas sombras. Naquela noite, sozinho em minha cela, finalmente entendi por quê. A criatura não precisava mais da cela 13. Ela havia encontrado uma maneira de se mover livremente pelo presídio. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez vinham de todos os lugares ao mesmo tempo, das paredes, do teto, do chão sob meus pés. E pela primeira vez, as palavras estavam em português. Rodrigo, disse a voz que parecia vir de dentro da minha própria garganta. Finalmente estamos sozinhos. Tentei gritar, mas nenhum som saiu de minha boca. Meu corpo não me obedecia mais. Era como se algo tivesse assumido o controle, me forçando a levantar da cama e caminhar até a grade da cela. Você vai ser perfeito, continuou a voz. Mais forte que Carver, mais inteligente que Jenkins. E ao contrário deles, você não vai lutar contra mim. Por que eu? Consegui sussurrar. Porque você já está quebrado por dentro, Rodrigo. Todos os hospedeiros ideais são. A culpa, o remorso, a raiva são emoções deliciosas, e você tem todas elas em abundância. A criatura estava certa. Eu havia matado um homem em legítima defesa, mas isso não diminuía o peso da culpa que carregava. Nas noites solitárias da prisão, aquele peso havia crescido até se tornar uma ferida aberta em minha alma. E agora, algo havia encontrado uma maneira de se alimentar dessa ferida. Não resista, sussurrou a voz. Será mais fácil se você não resistir. Mas então uma lembrança surgiu em minha mente. Algo que Diego havia dito antes de tentar se matar. Há uma maneira de impedir isso, mas ninguém nunca foi corajoso o suficiente para tentar. Diego, chamei mentalmente, esperando que de alguma forma ele pudesse me ouvir da ala psiquiátrica. Como faço isso parar? A resposta não veio de Diego, mas de minha própria memória. Uma conversa que havíamos tido semanas atrás, quando ele ainda estava relativamente são. O fogo, ele havia dito, é a única coisa que eles temem. Mas você precisa estar disposto a se sacrificar. Olhei para o pequeno isqueiro que havia contrabandeado para dentro da prisão, escondido em uma fenda na parede. Thompson nunca o havia encontrado durante as revistas.
A criatura percebeu meus pensamentos e tentou assumir controle total do meu corpo. Senti garras invisíveis rasgando minha mente, tentando me quebrar completamente. Mas eu estava cansado de ser vítima. Com o último resquício de força de vontade que me restava, peguei o isqueiro e o acendi. O que aconteceu a seguir me trouxe de volta ao momento que descrevi no início desta história. A criatura soltou um rugido que fez as paredes do presídio inteiro tremerem. Por um instante, consegui ver sua verdadeira forma, não a sombra que se escondia entre as dimensões, mas o monstro ancestral que havia corrompido dezenas de homens ao longo dos anos. Era imenso, com múltiplos braços terminados em garras, olhos vermelhos espalhados por todo o corpo e uma boca cheia de dentes que pareciam ter sido forjados no próprio inferno, e estava com medo. "Você não entende", gritou a voz em minha cabeça. "Se você me destruir aqui, vai destruir a si mesmo também." "Eu sei", respondi, aproximando a chama do meu uniforme, "e não me importo." A coisa tentou me possuir completamente, forçando meu corpo a se mover contra minha vontade. Foi quando me vi caminhando pelo corredor com sangue nas mãos, sem saber como havia chegado lá. A criatura estava tentando me usar para escapar, para encontrar outro hospedeiro. Mas eu sabia que se ela conseguisse, tudo começaria novamente. Outro preso seria escolhido, outro seria transformado e o ciclo continuaria. Com um último esforço, consegui retomar o controle de meu corpo por tempo suficiente para deixar a chama tocar minha pele. O fogo se espalhou rapidamente pelo uniforme. A dor era insuportável, mas a criatura gritou ainda mais alto que eu. Percebi que o fogo não estava apenas queimando meu corpo, estava queimando a ligação entre nós, cortando os tentáculos invisíveis que ela havia enterrado em minha alma. "Impossível", ela sibilou. "Ninguém nunca foi forte o suficiente para..." Suas palavras foram interrompidas por um som como vidro se estilhaçando. A cela 13 começou a desmoronar, como se a própria realidade estivesse sendo rasgada. Através das fissuras, pude ver um vazio absoluto, o lugar de onde a criatura havia vindo, e para onde ela estava sendo sugada de volta. Os guardas chegaram correndo, gritando ordens e tentando apagar o fogo. Mas era tarde demais para me salvar. O fogo havia consumido grande parte do meu corpo, e eu sabia que não sobreviveria. Mas havia conseguido. A criatura estava gritando, sendo puxada de volta para sua dimensão de origem. Os tentáculos que mantinham a cela 13 conectada ao nosso mundo estavam se desfazendo, e o portal estava se fechando. "Rodrigo!" Thompson gritou, tentando me alcançar através das chamas. "Resiste, cara! Estamos chamando os médicos!" Tentei sorrir para ele, mas não tinha mais força. Minha visão estava escurecendo e podia sentir minha vida se esvaindo. Mas também podia sentir algo mais importante. A criatura havia sumido. Seus sussurros não ecoavam mais em minha mente. A presença maligna que havia assombrado a cela 13 por décadas finalmente havia sido banida. O corredor estava em silêncio. Um silêncio verdadeiro, pela primeira vez em anos. Eles me disseram que sobrevivi por um milagre médico. 3º grau em 60% do corpo, mas vivo. Fiquei 3 meses no hospital da prisão, depois mais 6 meses na ala de recuperação. Quando finalmente voltei para a população geral, fui transferido para a ala C. A ala D havia sido interditada para reformas, mas todos sabíamos a verdade. A cela 13 havia desmoronado completamente na noite do incêndio, deixando apenas um buraco na parede que os engenheiros não conseguiam explicar. Diego se recuperou na ala psiquiátrica e foi transferido para outra penitenciária. Antes de partir, ele me visitou. "Você conseguiu", disse ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Pela primeira vez em 15 anos, eu consigo dormir à noite." Martínez me procurou uma semana depois. "As histórias sobre a cela 13 pararam", disse ele. "Nenhum novo preso reportou sussurros, visões ou qualquer coisa paranormal. Você realmente acabou com aquilo. Mas eu sei que o preço foi alto. Meu corpo nunca se recuperou completamente. E as cicatrizes são um lembrete constante daquela noite. Às vezes, ainda tenho pesadelos sobre garras e olhos vermelhos. Porém, são apenas pesadelos. Memórias de algo que não existe mais. A cela 13 está vazia para sempre. E eu posso viver com as cicatrizes, sabendo que nenhum outro homem terá que passar pelo que Diego, Jenkins, Carver e tantos outros passaram. Às vezes,
O verdadeiro heroísmo não está em salvar a si mesmo, está em salvar todos os outros. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.